Boa tarde, assinantes de O Liberal. Eu sou Jéssica Nascimento e hoje eu estou aqui com o deputado federal do Amazonas, Sidney Leite, do Partido Social Democrático, PSD, que vai conversar com a gente sobre temas tópicos acerca da COP30, evento climático que vai ocorrer em Belém em novembro deste ano. Muito obrigado pela participação, deputado. Olá, Jéssica, boa tarde. Eu que agradeço e estou à disposição. Eu que estou como coordenador da bancada do Norte, somos 65 deputados dos estados do Norte do Brasil, com uma característica que todos os estados, com exceção do estado do Pará, nós somos 8 deputados federais, certo? E buscamos nos unir para debater temas comuns, desafios comuns, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, logística, segurança, enfim, biodiversidade, sustentabilidade ambiental, pautas que são comuns e transversais para nós. E estou aqui à sua disposição. Excelente, deputado. Para iniciar nossa entrevista, eu começo perguntando qual a importância do envolvimento de todos os estados da Amazônia nas discussões da COP30 e como o senhor tem trabalhado para garantir que municípios fora do Pará também participem ativamente. Jéssica, o que a gente vê ao longo do tempo, aqui nós temos vários doutores da Amazônia mundo afora, mas que não conhecem muitas vezes o igarapé na Amazônia, não conhecem, por exemplo, o Encontro das Águas aqui na cidade de Manaus. E eu propus ao presidente da COP, o embaixador André Corrêa, que nós pudéssemos fazer fóruns municipais em todos os municípios da Amazônia, certo? E aí coletar essas informações, fazer os fóruns estaduais e tirar um documento que nós pudéssemos ouvir as populações indígenas, as populações tradicionais, os ribeirinhos, as lideranças políticas, a academia, os servidores públicos, enfim, toda a sociedade, os empresários, quem empreende na Amazônia. E com isso poder ter esse documento. Por quê? Porque o que a gente vê em relação ao Brasil, por exemplo, os maiores déficits de habitação, de saneamento básico, de qualidade de internet e de energia elétrica está na Amazônia. Contraditoriamente, hoje no Brasil, 80% da pesquisa, quem financia a pesquisa é o poder público, através das universidades, das instituições, e a menor fatia está na Amazônia. Então esse discurso é contraditório. Nós temos uma luta enquanto bancada do Norte para levar em consideração o custo, o fator amazônico, mas isso não tem sido preponderante nesse momento. Então, eu entendo que essa é uma oportunidade única, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista até mesmo para que a gente possa nivelar essa discussão, porque tem questões muito particular de cada estado, de cada região, e é importante o mundo entender. Eu que faço parte do Parlamais, estive recente no Peru visitando uma comunidade tradicional. As dificuldades das políticas públicas nos países vizinhos não são diferentes. Eu vejo também, quando eu estou aqui na fronteira do meu estado, com a Colômbia, certo? Então esses desafios são muito nossos. E nós precisamos nos unir nesse momento. Entendo que é uma oportunidade única para que a gente possa falar para o Brasil e falar para o mundo os desafios que a gente enfrenta na Amazônia. A Amazônia não será um santuário. A Amazônia tem metrópoles. A Amazônia tem homens e mulheres que vivem, e jovens que desejam e têm o direito de viver com dignidade. E eu tenho, Jéssica, algo muito claro. Não há incompatibilidade de desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. A incompatibilidade está na miséria e na ausência das políticas públicas e do poder público. Então, nós precisamos convergir nisso, certo? Para que a gente possa aproveitar este momento enquanto amazônidas, e poder colocar isso, poder ter isso pronto. Se nós pegarmos as instituições de pesquisa, não só da Amazônia brasileira, da Amazônia como um todo, que tem pronto na prateleira, a gente tem soluções para muitas coisas. Ouvindo as populações tradicionais, os saberes amazônicos, com certeza nós temos resultados fantásticos. Agora, cadê? Cadê essa oportunidade? Tirar isso do papel e trazer para a realidade, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, da infraestrutura,
Isso para nós é muito importante. Então, eu entendo que a COP é um ganho. Eu sei que a discussão ela terá a preponderância de forma global, né? Mas nós precisamos ter essa oportunidade de dizer isso. Porque eu vou citar um exemplo. A França tem sido rigorosa em dizer o que o Brasil tem que fazer, né? E olha que a gente polui, vamos pegar a Amazônia e vamos pegar o Brasil, né? Nós temos exemplos muito claros na matriz energética em relação à França, certo? E o problema da discussão, nós temos uma cortina que é o meio ambiente, mas na realidade é o agronegócio, que é o que está em pauta é a questão econômica. Então, eu entendo que é chegada a hora, né, da gente, enquanto Amazônia, fazê-lo. E eu tenho insistido nisso, para que a gente possa ter essa preponderância, ocupar, ser protagonista enquanto Amazônia brasileira, mas também, né, eu me ressinto como parlamentar, e antes dele se eleger, eu tive uma conversa com ele. Estamos organizando um café da manhã agora para o próximo dia 10 da Bancada do Norte, para a gente tirar um documento, levar uma proposta ao presidente Hugo Mota, porque o Congresso brasileiro também tem que se inserir nesse processo, certo? Seja do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista das decisões políticas, seja do ponto de vista de ser também um protagonista. Por quê? Porque o parlamento é o que representa a voz do povo brasileiro. Sem dúvida. Deputado, quais são as principais demandas da região norte que precisam ser abordadas nas negociações e debates da COP30? Aí, nós não temos uma única questão, certo? Mas nós precisamos, no que diz respeito à Amazônia, que eu volto a dizer, porque veja bem o seguinte: o último levantamento do crescimento da indústria no Brasil foi 1,2%. O Amazonas ficou com 5,6% e o Pará ficou com 5,4%, com características diferentes. O Amazonas com polo industrial da Zona Franca de Manaus e o Pará em função muito do agronegócio, da agroindústria. Mas se nós pegarmos, né, exemplos de indicadores sociais de IDH, nós temos um problema muito sério na Amazônia. Nós temos aí uma fatia da população abaixo da linha da pobreza significativa. Então, essas correções, do ponto de vista social, por quê? Porque essa pobreza está justamente aonde? Naquelas pessoas que são os guardiões da floresta. E tem coisas que a gente discute no parlamento brasileiro, que veja bem o seguinte: esses que defendem, em tese, a biodiversidade, nós não temos uma política de regularização fundiária na Amazônia. E eu estou falando para o pequeno agricultor, para o agricultor de perfil familiar. Nós precisamos resolver isso. Nós precisamos consolidar isso, certo? Nós precisamos trabalhar linha de microcrédito para a agricultura familiar para que ele tenha acesso à mecanização, porque com a mecanização nós vamos significativamente diminuir a queimada no que diz respeito ao manejo da agricultura. E também nós precisamos resolver um problema. Hoje, nós temos essa discussão de demarcação de terra indígena, mas o indígena não é dono da terra, né? Se você pegar um ribeirinho, seja no Amapá, seja no Amazonas, no Pará, ou um pequeno agricultor em qualquer estado da Amazônia, ele tem acesso ao PRONAF e o indígena não tem. O indígena não tem acesso à assistência técnica. Então, esses são desafios e verdades que precisam ser ditas. As imagens dos indígenas e anomames que nós vimos no Pará, aquilo não é uma exclusividade do Pará, de Roraima, aliás. Aquilo está em toda a Amazônia, que é a desnutrição, e nós precisamos enfrentar isso. Então, eu entendo que nós temos várias questões que estão postas para nós, que passam pela desigualdade social que nós somos tratados no Brasil, que essa é uma grande realidade. Por quê? Porque quando o valor per capita na saúde, na educação, é igual de outras regiões, nós somos tratados como brasileiros de segunda categoria. Se não, vejamos, o próprio Ministério da Educação corrigiu agora uma distorção histórica e reajustou em 50% a mais o valor per capita do transporte do aluno no transporte escolar fluvial, que é uma luta nossa com as ambulâncias, para que a gente possa financiar as ambulâncias no custeio, que é uma luta nossa no MAC, no PAP, que é uma luta nossa na merenda escolar, como também no custeio dessas duas áreas que são fundamentais, que é a saúde e a educação. Então,
eu vejo que isso é uma oportunidade fundamental para que a gente possa reverter essa situação e, com isso, ter uma oportunidade de que o próprio Brasil possa entender um pouco do que é a Amazônia. Com certeza. Deputado, na sua visão, qual a relevância de sediar a COP30 em um estado da Amazônia e como isso pode impactar a agenda global sobre questões ambientais? Eu entendo que nós estamos aproveitando muito pouco, sabia, Jéssica? E quando eu digo nós, eu estou dizendo todos nós. Eu estou dizendo os governadores, os prefeitos, nós, deputados, as lideranças políticas, as lideranças empresariais, a academia. Eu entendo que nós precisamos ser protagonistas. Por isso que eu tomei a liberdade de procurar o ministro André e propor isso para ele. Nós vamos fazer, daqui a pouco, nós vamos ter aqui um evento, né? Como se nós tivéssemos aqui um grande evento, e os atores não fossem de casa, os atores não fossem da nossa cidade, os atores não fossem do nosso estado, porque Sim. nós estamos alheios a esse debate. Essa é a grande realidade. Muita certo? gente, as coisas vão... principalmente a sociedade. Não tenha dúvida. E daqui a pouco vai vir gente de fora e vai ditar, vai dar o rumo do debate e da discussão. Eu entendo que nós estamos perdendo uma oportunidade. Todos nós estamos perdendo essa oportunidade. É o que eu vejo e isso me inquieta. Eu te confesso que isso me inquieta. Sim, com certeza, sem dúvida. Eu entendo o seu posicionamento, né? Deputado, como o Congresso Nacional está se mobilizando em relação à Conferência do Clima, né, a COP30, e qual tem sido o papel da bancada do Norte nesse processo? Jéssica, desculpa que falhou aqui, se você puder repetir. Sim. Pode, sem problema. Como o Congresso Nacional está se mobilizando em relação à Conferência do Clima, a COP30, né, que vai ocorrer em Belém, e qual tem sido o papel da bancada do Norte nesse processo? Entendo que o parlamento brasileiro ainda está muito acanhado. Entendo. Tanto é que nós vamos reunir agora nesse café da manhã, no dia 10, para que a gente possa tirar a discussão, né, nivelar isso, levar uma proposta ao presidente Hugo Mota, nesse sentido, para que a gente possa, com isso, poder também trazer com que comissões sobre mudança climática a gente possa fazê-lo estar presente nesse debate, que tem uma comissão de mudanças climáticas no Congresso Nacional, uma comissão mista do Senado e da Câmara, e com isso fazê-lo. Mas é o que eu lhe disse, a participação tem sido quase nula, né? Não está diferente isso do que diz respeito ao Congresso Nacional brasileiro. Deputado, como os deputados da bancada do Norte estão se engajando para defender os interesses da região no Congresso, especialmente quando comparados com as outras regiões que têm maior número de representantes? Quais os maiores desafios enfrentados nesse contexto? O maior desafio que é a briga, primeiro começa pela briga do orçamento, segundo é o desconhecimento, certo? Por quê? Porque a Amazônia é um continente, né? Então, sim, nós temos realidades díspares, né? A realidade de infraestrutura, de condições de acesso à tecnologia, a tecnologia da informação nas capitais é uma, mas quando você vai para o interior da Amazônia, a realidade é totalmente diferente, seja nas políticas de saúde, nas políticas de segurança. Então, isso é uma questão que me preocupa muito. E veja bem o seguinte, o Norte tem dado resposta para o Brasil muito importante do ponto de vista da economia. Se não, vejamos, hoje, o Porto de Miritituba, na região, no estado do Pará, e o Porto de Itacoatiara, no estado do Amazonas, são responsáveis de forma significativa pelo escoamento de grãos brasileiro. Hoje representa o que era, no passado não tão distante, o Porto de Santos. E isso é um ganho econômico muito grande para o Brasil. A rota dos Solimões, e a gente tem discutido isso com a ministra Simone Tebet, né, ela permitirá uma aproximação de até 3 semanas com o Pacífico para os países asiáticos, pela rota saindo pelo Peru, Porto Tabatinga, pelo porto que foi inaugurado recentemente, com 70% de investimento chinês e 30% peruano, certo? E que isso geraria uma economia significativa. Agora,
até hoje a Transamazônica não está concluída, né? Ela ainda tem aí uma larga caminhada dentro do estado do Pará, até chegar a Jacareacanga, na divisa com o Amazonas, no município de Maués, e com isso a gente poder trazer essa carga do agronegócio, que é a grande demanda que a gente tem com os países asiáticos. Então, estou dando um exemplo do que o norte representa, né, para o Brasil como um todo, né? E eu estou falando do agro, que é o principal item, né, da balança comercial brasileira, que é o grande responsável hoje por puxar o PIB brasileiro. Então, isso é um exemplo muito claro, mas mesmo assim a gente tem dificuldade de portos, dificuldade de aeroportos, dificuldade de estradas, a aviação regional é colocada de lado. Nós tivemos grandes dificuldades nisso, nos embates que nós tivemos na reforma tributária, certo? Então, nós temos muito a ser feito na Amazônia nesse sentido. E não há impacto ambiental nisso, muito pelo contrário, a gente melhora a qualidade de vida e garante a presença do Estado brasileiro, que é um grande desafio que a gente tem na Amazônia. Então eu entendo isso, né? Nós temos buscado essa interlocução, inclusive com ministérios nesse sentido, mas eu ainda vejo que a gente está iniciando esse processo. Essa vitória do transporte escolar fluvial, como nós temos um compromisso do ministro Camilo, de no próximo orçamento garantir 5% para os institutos federais de educação do norte do Brasil, eu acho que isso ainda é muito pouco diante da necessidade que a gente tem na Amazônia, que nós passamos muito tempo tratado, como eu disse no início da minha fala, como brasileiro de segunda categoria em relação ao restante do Brasil. Sem dúvida, com certeza. Deputado, qual é a principal pauta que a bancada do Norte considera prioritária no Congresso, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e à preservação da Amazônia? Passa por essas questões, né? Mas uma delas é a garantia de que a gente, primeiro, que todas as regiões nós tenhamos zoneamento econômico ecológico. Isso é fundamental para nós. Segundo, a regularização fundiária. Não dá, né? Por quê? Porque essas agriculturas familiares, esse pequeno agricultor, ele fica muito vulnerável. E nós precisamos disso. Então, isso aí são questões que são postas. A outra questão, tem uma política clara de desenvolvimento regional, né? Nós temos aí situações isoladas, a característica do estado de Tocantins não é a mesma do Pará, que não é a mesma do Amapá, que é diferente do Amazonas, que não é igual a Roraima, que é diferente de Rondônia, e muito menos igual ao estado do Acre. Então, nós precisamos, certo, disso. E ouvir a academia, ouvir os pesquisadores, certo? E que a gente possa, aonde for possível, inclusive, aproximar a legislação estadual no que diz respeito ao meio ambiente, naquilo que for possível, nós estamos próximos nas legislações municipais, certo? Afinal, nós estamos aí com mais de 56% do território brasileiro, e que a nossa responsabilidade é muito grande. Mas eu vejo que ainda falta vontade política, tanto dos nossos pares nessa questão, que nos vê como santuário, infelizmente, né? Não tem essa devida compreensão do que é a Amazônia, com as suas características específicas, mas também com as suas contradições, né? Enfim, eu entendo que ela não é um item único, mas nós temos desafios postos para nós. E quando eu falo também na questão das políticas públicas. Então, isso é muito claro para nós. Mas uma coisa também que preocupa, que muitas vezes não está nessa pauta, é a questão da segurança pública. Seja no controle e monitoramento das nossas fronteiras, nós somos vizinhos de inúmeros países, inclusive os maiores produtores de droga do mundo, certo? Nós temos aí, muitas vezes, dentro da Amazônia, esses narcos guerrilheiros que adentram o território da Amazônia brasileira, certo? E isso tem sido motivo de preocupação, porque tem criado diversos problemas, inclusive nas áreas urbanas da Amazônia. Então, esse é algo que está posto para nós. Só para você ter uma ideia, no ano de 2023, houve de furto no Arco Norte, no transporte fluvial, mais de 100 milhões em carga. O grosso disso em combustível. Certo? Então, isso é um problema sério. Por quê? Porque a gente não vai ter a garantia da sustentabilidade ambiental se nós não tivermos um mínimo de perspectiva de qualidade de vida. As populações ficam muito frágeis, as populações ficam muito vulneráveis.
certo? Então, não é uma pauta única, Jéssica. Nós temos aí algumas questões que nós precisamos enfrentar e enfrentar para ontem. Como o senhor vê o papel da bancada do Norte na promoção de políticas públicas que integre o desenvolvimento econômico da região com a preservação ambiental, especialmente no contexto da COP30? Olha, eu vejo que ela tem um papel muito importante. Primeiro, porque consegue comunicar isso que eu falava anteriormente, as características diferentes da Amazônia, certo? Porque nós não somos uma única realidade, nós somos realidades distintas, inclusive no que diz respeito à biodiversidade. Então, esse é o primeiro ganho. O segundo ganho é que a gente possa integrar, né, essas políticas públicas, porque hoje ainda está muito cada um ali puxando, como diz a linguagem popular, a brasa para sua sardinha. Terceiro, que a gente possa ser, né, esse elemento motivador, certo? E que essa discussão que envolva a sociedade como um todo possa ser, neste momento, um grande ganho, né, para todos nós, haja visto que nós temos representatividade no Parlamento brasileiro. E aí é que eu entendo que o Parlamento brasileiro precisa ocupar esse papel de protagonista nesse sentido, que é uma oportunidade única. Nós não teremos outra oportunidade de ter uma COP no Brasil e uma COP na Amazônia brasileira. Então, eu entendo que nós estamos perdendo essa oportunidade, por isso essa nossa preocupação de dialogar com esses setores e, com isso, poder, né, ter esse papel de protagonista nesse sentido desse debate e, naquilo que for necessário, transformar isso em projetos de leis e em políticas públicas, seja através do orçamento, seja através de legislação, do que cabe dentro da legislação brasileira. É isso que eu entendo, para que a gente possa avançar, né, e sair dessa discussão. Mas o agro é ruim para a Amazônia, né? A Amazônia precisa... Ontem nós assistimos uma coisa aqui que é no município do estado do Amazonas, mas reflete algo que eu penso, né? Inclusive com discussão do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, que tem excelentes pesquisadores, onde foi feito um leilão na Bolsa de Valores para exploração madeireira no estado do Amazonas. Eu entendo que isso é um ganho assim, significativo, porque a planta ela é um ser vivo, ela nasce, cresce, desenvolve, vive, envelhece e um dia vai morrer, né? Mas que esse recurso possa voltar, em parte dele, para as populações que estão ali enquanto políticas públicas, enquanto oportunidade de qualidade de vida. Então, isso, para mim, é um exemplo muito claro, muito presente, né? Nós passamos aqui no Amazonas mais de 20 anos sem uma personalidade jurídica para o CBA, né? Que era um centro com pensamento e agora ficou um centro de bionegócios da Amazônia. Mas nós precisamos de recursos, nós precisamos aportar recursos para que os pesquisadores da Amazônia, para que a gente já tem de pesquisa consolidada, possam transformar isso em atividade econômica, estruturando cadeias produtivas, seja para quem está numa comunidade, né, no município de Itaituba, né, mas isso possa ser a matéria-prima para a gente ter um produto para estar na prateleira de qualquer lugar do mundo, com valor agregado. Então, é isso, Jéssica, que eu entendo, mas eu entendo ainda que nós estamos muito acomodados, estamos perdendo essa oportunidade, o relógio está passando, né, e eu te confesso que, do ponto de vista pessoal, tem até uma certa angústia aqui dentro para que a gente possa correr, buscar esse tempo perdido e não perder essa oportunidade. Entendo. Considerando o potencial de impacto global das discussões da COP30, quais iniciativas a bancada do Norte pretende propor para garantir que os interesses das populações tradicionais e comunidades indígenas da Amazônia sejam devidamente representados? Isso é muito importante a sua pergunta, porque veja o seguinte, quando eu coloco essa questão, eu vejo que, infelizmente, né, no Brasil, nós não temos uma política atual para a nova realidade das populações indígenas. Por que eu digo isso? Porque hoje, no sábado passado, eu estava no distrito indígena de Betânia, no Alto Solimões, na fronteira com o Peru e com a Colômbia, né? E qual é a expectativa dos jovens indígenas ali?
né, os ticunas. A expectativa deles é ter educação, é ter acesso ao conhecimento, é ter acesso a uma profissão, a ter acesso a dominar algumas coisas. E, infelizmente, nós não temos isso, certo? Então, eu vejo que nós temos aí um desafio muito grande, como, por exemplo, aproximar a academia das necessidades das populações tradicionais, mas não só dos povos indígenas, estou falando da população ribeirinha também. Quando eu citava o exemplo dos indígenas Yanomami no estado de Roraima, eu vejo aquilo muito presente no meu estado e ouço relatos de outras regiões, como, por exemplo, eu vou citar aqui a população do Alto Rio Negro. E nós, qual é o nosso grande desafio? É produzir proteína, porque o rio é pobre, o Rio Negro é o rio mais pobre na oferta de proteína. Então, essa é a minha preocupação que eu tenho do ponto de vista para ontem. E aí nós temos as contradições no que diz respeito à política pública, porque, veja bem, Jéssica, se nós pegarmos, né, vou dar um exemplo do estado do Amazonas, que tem a maior população indígena aldeada do Brasil. Segundo o último censo, são 149 mil índios. Nós temos aqui, da população não indígena, o valor per capita de financiamento da saúde dá em torno de R$ 460. Se nós formos para a população indígena, o valor do financiamento da população indígena aldeada dá R$ 1.222. Mas você não vê unidade básica de saúde, você não vê água potável, você não vê o mínimo. Então, há uma grande contradição nisso tudo, porque o sistema único de saúde consegue fazer de um lado, mas por que não consegue fazer de outro? Sim. Então, muitas correções precisam ser feitas. Quanto a essa questão de produzir, né? Por que nós temos experiências exitosas com pequenos agricultores familiares e nas áreas indígenas nós não temos? Porque eles não têm meios, porque eles não têm política de fomento. Então, essa é uma questão. A outra questão, apesar de o valor per capita na educação para a população indígena ser maior, o que a gente vê, né, na grande realidade da Amazônia é a educação indígena ser tratada em último plano. O maior déficit de escolas específicas, de currículo bilíngue, de formação específica para o professor indígena. Inclusive, ontem eu participei de um debate com o ministro Camilo, e essa foi uma das nossas preocupações, porque você vê o seguinte: muitas das escolas que não têm energia e acesso à internet na Amazônia são escolas indígenas, são escolas das populações tradicionais. Então, eu entendo que tem muita coisa a ser feita, né? Muita coisa a ser feita, e entendo também que essa é uma oportunidade única pela importância e a relevância que tem as populações indígenas e populações tradicionais na Amazônia brasileira. Excelente, deputado. Essa foi a entrevista com o deputado federal do Amazonas, Sidney Leite, do Partido Social Democrático, PSD. Mais uma vez, o Grupo Liberal agradece pela sua participação, deputado. Obrigada pela colaboração, obrigada pelo seu tempo. Jéssica, eu agradeço e vou pedir aqui a tua ajuda, né? Que cobre, eu estou encaminhando uma proposta para o presidente da COP, o embaixador Edra Correia, mas que cobre para quê? Né? A organização do governo promova esse fórum de debates em todos os municípios da Amazônia e que a gente possa chegar, todos nós em Belém, em caravana, mas ter um único documento, uma carta do que pensam os amazônidas, né, que nasceram ou que escolheram a Amazônia para viver, para morar, e que a gente possa ter essa oportunidade única, seja no debate das políticas públicas, seja do que a gente pensa sobre a economia, sobre o respeito, né, a convivência de povos diferentes que vivem na Amazônia, mas, acima de tudo, da responsabilidade que a gente tem de preservar esse patrimônio, que, antes de ser patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio dos amazônicos. Eu agradeço a oportunidade e estou à sua disposição. Com certeza. Muito obrigada, deputado.